Os grandes pontos de inflexão na história às vezes não começam com o fogo de canhões nos campos de batalha, mas com algumas palavras sussurradas em salas com ar-condicionado nas capitais. O outono de 2025 começou com uma cadeia de desastres para Putin. No dia 10 de outubro de 2025, no Tajiquistão, enquanto posava para uma foto de unidade na cúpula da Comunidade dos Estados Independentes, ele estava, na verdade, presidindo as ruínas da ordem que havia criado, porque Putin havia perdido sua influência no antigo império. Devido à guerra na Ucrânia, muitos líderes praticamente se distanciaram do Kremlin. Aliados agora estavam fugindo desesperadamente do navio naufragante de Moscou. A Armênia estava mudando seu rumo em direção à União Europeia, enquanto as ricas terras da Ásia Central estavam se rendendo à conquista econômica da China. Os aliados estavam completamente virando as costas para Putin. E nessa mudança, Ankara e Washington foram as partes mais marcantes. O novo eixo pragmático estabelecido entre Ankara de Erdogan e Washington de Trump estava apagando a hegemonia de Putin na Ásia Central. Apenas algumas semanas antes, em 25 de setembro de 2025, Ankara trouxe essa ameaça à mesa e imagens daquela reunião crítica na Casa Branca anunciaram ao mundo inteiro a fonte dessa audácia. Em 25 de setembro de 2025, enquanto o presidente turco Erdogan e o presidente dos US, Donald Trump, posavam para as câmeras no Salão Oval, sinais emergiam de que a química pessoal entre os dois líderes estava se transformando em uma aliança geopolítica. Como think tanks como o Atlantic Council enfatizaram isso, não era apenas uma retomada de uma amizade, mas o início de uma nova era baseada em uma relação pragmática e transacional, ou de toma lá, dá cá. A Turquia sentou-se à mesa para comprar bilhões de dólares em gás natural, liquefeito GNL de longo prazo dos Estados Unidos, como alternativa ao gás russo. Quando o blefe de Ankara foi combinado com esse apoio maciço americano, deixou de ser um blefe e tornou-se o prego final no caixão do império energético de Putin. A mensagem era clara: a Turquia estava mudando sua rota energética de Moscou para Washington. E essa mudança havia sido aprovada pelo próprio presidente dos Estados Unidos. Tivemos relações tremendas, tanto relacionadas à guerra quanto ao comércio. E suponho que hoje estamos falando sobre ambos. Eu gostaria que ele parasse de comprar qualquer petróleo da Rússia, disse Trump. Mas isso era apenas a ponta do iceberg. Para entender de onde Ankara e a nova administração americana por trás dela encontraram coragem para essas estratégias ousadas, basta voltar o relógio um ano e olhar para outro quadrado no grande tabuleiro de xadrez, as montanhas cheias de fumaça do Cáucaso. Porque a audácia atual da Turquia foi construída sobre a derrota histórica da Rússia nessas montanhas em setembro de 2023. Aquela grande humilhação e fracasso estratégico. O fracasso da Rússia em gerenciar a crise entre Armênia e Azerbaijão, tradicionalmente vista como seu quintal, e seu colapso completo, foi um desastre estratégico ainda mais humilhante e duradouro para Vladimir Putin do que suas perdas na Ucrânia. Foi uma demonstração vívida de como o urso russo foi derrotado em sua própria floresta pelo novo e faminto lobo da Eurásia, quando o exército azerbaijano lançou uma operação antiterrorista contra os últimos elementos armados armênios em Nagorno-Karabakh em 19 de setembro de 2023. Todos os olhares estavam voltados para Moscou, não para Yerevan. Como suposta força de manutenção da paz estacionada na região, com milhares de tropas na Armênia aliada nominal, a Rússia deveria ter intervindo, mas não o fez. Tendo esgotado toda sua força na Ucrânia, perdido suas unidades mais de elite e sofrido um colapso logístico, o exército russo só pôde assistir ao avanço esmagador do Azerbaijão, que terminou em apenas 24 horas completamente passivo, como se estivesse assistindo a um filme. A força de manutenção da paz russa não agiu como tal, mas como um observador das Nações Unidas. Ela apenas registrou a passagem de tanques e soldados. Foi exatamente nesse momento que as regras do jogo foram reescritas. A Turquia preencheu o vácuo de poder criado pela Rússia sem hesitar um momento. Os drones Bayraktar TB2, assessores militares, e o apoio diplomático absoluto fornecido por Ankara ao Azerbaijão trouxeram a Baku uma vitória decisiva em poucos dias. Não foi apenas uma vitória militar, foi o fim de 30 anos de hegemonia russa no Cáucaso. A Turquia, usando seu poder militar e determinação, mudou permanentemente a equação na região.
Resultado, sentindo-se traída pela Rússia, a Armênia começou a virar seu rumo para o Ocidente. O Azerbaijão, não mais um satélite de Moscou, entrou completamente na órbita de Ankara e do Ocidente como a espada brilhante de um novo mundo turco na Eurásia liderado pela Turquia. A Rússia perdeu seu papel como agente de mudança no Cáucaso. Então Trump entrou em cena em 2025 de forma controversa. No outono de 2025, com uma única assinatura na Casa Branca, o mapa geopolítico da Eurásia foi redesenhado. A linha que passa por Zangezur, conhecida como o Corredor Trump, que trouxe paz entre Armênia e Azerbaijão por meio da mediação de Donald Trump, abriu uma geografia que estava bloqueada há décadas, iniciando uma revolução de poder histórica. Esse corredor não apenas proporcionou à Turquia uma conexão terrestre ininterrupta com o Azerbaijão, mas com todo o mundo turco da Ásia Central, tornando Ankara o novo agente de mudança na Eurásia, além de se tornar uma linha vital que libertou o projeto Cinturão e Rota da China das amarras da Rússia e do Irã. A consequência inevitável desse movimento brilhante foi que a Rússia, cuja hegemonia no Cáucaso havia terminado e que colapsara na Ucrânia, foi estrategicamente encurralada ao ser cercada pelo norte, limitando a conexão entre Rússia e Irã. Esse corredor não é apenas uma estrada. É o primeiro monumento feito de aço e asfalto da nova ordem eurasiana centrada em Ankara, Washington e Pequim, construída sobre o colapso de Moscou e Teherã. E o segundo pico dessa derrota estratégica foi coroado em outubro de 2025, com um dos maiores momentos de humilhação raramente vistos na diplomacia internacional para um líder de uma superpotência. Durante a operação do Azerbaijão na crise que eclodiu após um helicóptero russo ser acidentalmente abatido, Vladimir Putin falou diante das câmeras à vista do mundo inteiro com o presidente azerbaijano Ilham Aliyev, em um tom quase apologético pelo incidente. O equilíbrio de poder havia mudado tão drasticamente que o czar do Kremlin foi forçado a implorar perdão a Aliyev, a quem ele uma vez considerava seu vassalo pela morte de seu próprio soldado. Isso foi uma admissão dolorosa de que o poder havia mudado, de que Moscou não podia mais ditar os eventos na região, mas em vez disso tinha que suportar suas consequências. Esse momento também provou de onde vinha o blefe energético de Ankara. Ninguém temia uma Rússia que havia sido enfraquecida, humilhada e que nem sequer conseguia controlar seu próprio quintal. O que aconteceu no Cáucaso não foi um incidente isolado. Foi o primeiro e mais violento tremor de um terremoto que abalou as fundações do Império Russo e seu impacto logo se espalhou por todo o continente eurasiano. Vendo a fraqueza, a impotência e a falta de confiabilidade da Rússia como aliada, outras ex-repúblicas soviéticas, especialmente as repúblicas turcas da Ásia Central, começaram a buscar um novo e mais seguro porto para si, longe do navio naufragante de Moscou. A influência de Putin sobre o antigo império estava erodindo rapidamente e os aliados estavam virando as costas um a um. Esse efeito dominó, que começou no Cáucaso, desencadeou uma revolução silenciosa, mas profunda, nessa vasta geografia que a Rússia governava há décadas. E Ankara, agora com a aprovação tácita da Casa Branca, estava liderando essa revolução de forma muito mais ousada. A organização dos Estados turcos, por muito tempo, vista como uma estrutura simbólica e ofuscada por Moscou, de repente tornou-se o novo e mais dinâmico centro de gravidade da região. Países como Cazaquistão, Uzbequistão e Quirguistão estão agora se voltando cada vez mais para Ankara e o Ocidente, em vez de Moscou, para questões de segurança, economia e diplomacia. Diferentemente da Rússia, a Turquia oferece a esses países não apenas gás barato e armas soviéticas antigas, mas também alta tecnologia, especialmente na indústria de defesa, novos mercados e, mais importante, uma identidade cultural e política compartilhada contra a hegemonia opressiva de Moscou. E o ponto mais crítico, a doutrina da administração Trump de deixar aliados regionais fortes resolverem problemas regionais, estava efetivamente incentivando o papel da Turquia. Como o Atlantic Council observou Washington, agora via Ankara não como um aliado problemático, mas como um rei decisivo que equilibraria a influência da Rússia e da China na Eurásia. Isso significava que os movimentos da Turquia na Ásia Central agora estavam alinhados não apenas com sua própria iniciativa, mas também com os interesses estratégicos de Washington. Este é o declínio do czar e a ascensão do sultão, apoiado por um novo César.
Outra prova concreta dessa nova e confiante política externa turca foi a postura independente e multifacetada de Ankara desde o início da guerra na Ucrânia. Desde os primeiros dias da guerra, enquanto mantinha relações econômicas com a Rússia, por um lado, hesitou em vender à Ucrânia os drones Bayraktar TB2, que mudaram o destino da guerra por outro. A Turquia é uma superpotência regional independente e nova que cuida de seus próprios interesses nacionais, toma suas próprias decisões e não hesita em desafiar diretamente os interesses da Rússia se necessário. Esse foi o resultado mais irônico da busca de Putin por um mundo multipolar com suas próprias mãos. Ele havia criado um novo polo em sua própria fronteira sul, um que não o temia e estava construindo seu próprio império. Então, enquanto a Turquia e outras potências regionais faziam esses movimentos ousados, o que Vladimir Putin, o líder da outrora superpotência Rússia, estava fazendo, a resposta está no fato de que a frente interna da Rússia, ou seja, sua economia, exército e indústria, havia colapsado completamente devido à guerra sangrenta que começou em 24 de fevereiro de 2022. A ascensão da Turquia é, na verdade, resultado do declínio interno da Rússia, daquele corpo maciço que se tornou incapaz de suportar seu próprio peso. Como resultado, o urso russo sofreu uma ferida fatal na Ucrânia. Em 24 de fevereiro de 2022, perdeu sangue e enfraqueceu. E o lobo ancestral da Eurásia agora está estabelecendo as novas regras da floresta no terreno de caça que deixou vazio em acordo com o novo Alfa na Casa Branca. Isso não é apenas uma mudança nas cores das esferas de influência nos mapas. É o fim de uma ordem que persistiu por décadas até séculos e o nascimento de uma nova ordem. Esta é uma cerimônia histórica de transferência de poder. A história não perdoa fraquezas ou vácuos. E hoje, na Eurásia, o vasto vácuo deixado pela Rússia está sendo preenchido por forças dinâmicas. O czar caiu. O jogo está sendo reiniciado. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.